Uma boa noite para você que está conosco no AB2. É comum ver um grande emaranhado de fios nos postes pelas cidades. Esse problema tem aumentado e vem provocando um impasse entre a Neoenergia e as empresas provedoras de internet que querem pagar menos para ter o direito de usar esses postes. Veja na reportagem. Ao longo dos últimos anos, com o crescimento do número de provedores de internet, aumentou também a quantidade de fios nos postes. Mas essa utilização precisa ser regularizada junto à Neoenergia, que é detentora do direito ao uso da estrutura. Atualmente, há uma cobrança de taxa para a utilização dos postes no valor de R$ 11,52 por empresa em cada poste, o que está sendo contestado pelos provedores, como explica o presidente do sindicato que representa a categoria. De acordo com a norma lá em 2014, que dizia que o valor do poste era R$ 3,14, com a memória de cálculo hoje, ela ficaria em menos de R$ 7,00. Então o que nós estamos pedindo é que nesses menos de R$ 7,00 nós queremos discutir esse valor. Heraldo explica ainda que, recentemente, representantes da Neoenergia e de provedores se reuniram através da Câmara Setorial de Provedores de Internet na ASIC, na tentativa de chegar a um acordo entre as partes. Ficou acordado que a representante da Neoenergia ia levar nossas propostas para a diretoria e nos retornaria com uma resposta. Estamos aguardando eles trazerem uma resposta tanto do valor, certo, do preço do ponto de fixação do poste, certo, quanto também da forma operacional que eles estão agindo. Segundo a Neoenergia Pernambuco, o estado conta hoje com mais de 770 empresas com algum tipo de contrato para uso compartilhado dos postes, enquanto outras quase 700 não têm nenhum tipo de contrato, o que acaba gerando irregularidades e prejuízos ao consumidor, como o fornecimento da energia e da internet, que podem ser interrompidos, e até mesmo o risco de incêndios. O principal ponto da regularização é sempre a segurança, é a qualidade do fornecimento de energia elétrica e a segurança da comunidade em si. Só esse ano foram quase 100 toneladas que a gente retirou de fios e equipamentos que não estavam ali atualizados com a Neoenergia, ou seja, de empresas clandestinas. A Neoenergia, inclusive, está realizando durante esse mês de novembro uma campanha de regularização para promover o uso regular dos postes. Bom, essa campanha Conexão Legal, ela está do dia 3 de novembro até o dia 21 de novembro, Então, todas essas empresas de internet, tanto as que não têm contrato com a Neoenergia, que a gente chama de empresas clandestinas, como as que têm contrato com a Neoenergia, mas tem pontos ali de internet que não atualizou, essas empresas elas podem ter, atualizando esses pontos, esses novos pontos, ela pode ter um desconto de até 100% nesse retroativo, nessa multa retroativa ao apresentar esses pontos. E nós entramos em contato com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que nos informou por nota que o valor para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviço de telecomunicações deve ser livremente pactuado. Mas se não houver acordo, a divergência deve ser analisada pela Comissão de Resolução de Conflitos para que se fixe o valor devido pelo ponto de fixação nos postes. Ainda de acordo com a Anatel, aqui em Pernambuco, apenas um processo foi interposto na Comissão de Resolução de Conflitos das agências reguladoras contra a Neoenergia. E agora a gente muda de assunto para informar que está tramitando na Câmara de Vereadores de Caruaru um projeto para baixar o preço da tarifa de passagem de ônibus aqui no município. Quem está por lá é o repórter Franklin Portugal e ele vai chegar agora com informações para a gente. Franklin, já há informações sobre para quanto vai essa tarifa? Como é que está a tramitação também desse projeto aí na Casa Legislativa? Boa noite para você. Muito boa noite para você, Magno. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no AB2. Ainda não há uma informação mais precisa sobre qual seria esse novo valor, dentro desta proposta de redução. O assunto gera muita expectativa para quem utiliza todo dia aí, o transporte coletivo em Caruaru. E essa proposta do Poder Executivo foi apresentada aqui na Câmara de Vereadores de Caruaru na semana passada, na última terça-feira. É bom lembrar que atualmente a passagem custa R$ 4,80
aí tem um histórico aqui, né, de que o último reajuste ocorreu em setembro de 2023, quando o valor passou de R$ 4,50 para R$ 4,80. Antes disso, em 2023, a tarifa havia subido de R$ 3,70 para R$ 4,50. Ainda não há informações mais claras sobre quais seriam esses recursos, se haveria mesmo a possibilidade de, com recursos, subsidiar esta ideia de redução da passagem de ônibus do transporte coletivo aqui em Caruaru. Aí a gente foi buscar também aí uma análise, um comentário a respeito desta ideia, né, desta proposta do Poder Executivo, junto com o advogado Felipe Menezes. Então ele traça aí um comentário, uma análise a respeito deste assunto. Vamos acompanhar. Nós não podemos afirmar que a lei que traz o subsídio para o transporte público se trata de gasto propriamente dito. Na verdade, é uma modernização. A gente está tratando da transferência de uma tarifa técnica hoje que não diz exatamente qual é o gasto que o transporte traz para o município para uma bilhetagem eletrônica com GPS. Então, vai ter um órgão do município, né? Teremos um órgão do município que fiscalizará e saberá quantas pessoas estão entrando no ônibus, quantas pessoas estão saindo, quantos ônibus tem na linha, quanto tempo ele leva para fazer o percurso. Então, com esses dados, o município saberá quanto custa de fato a passagem e poderá trazer mais transparência e publicidade. Essa é a ideia. Então, a ideia aqui é mexer com a Política Nacional de Transporte Público na nossa cidade, dentro do nosso interesse local. Ainda em relação a este assunto, de acordo com as informações aqui da Câmara de Vereadores, o projeto vai ser analisado por duas comissões que são a Comissão de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos e também a de Legislação e Redação de Leis. Ainda não há uma data definida para a votação em plenário. Magno. A gente vai continuar, claro, acompanhando esse tema que é bem relevante aqui para a nossa região, né? Importante para a vida das pessoas, mas esse não foi o único assunto, né, Franklin, que movimentou a Câmara de Vereadores. Hoje, inclusive, alguns parlamentares foram também fazer uma fiscalização no Comércio Futebol Clube, né? É isso mesmo, Magno, o vereador Eric Lessa e também Gil Bobinho estiveram, né, na estrutura do que restou, né, do Comércio Futebol Clube aí, foi parcialmente aí demolido há alguns anos aí pela prefeitura, mas ainda há um resquício dessa estrutura que gera uma memória afetiva e também um valor histórico aqui para Caruaru, o Comércio Futebol Clube, que manteve aí uma equipe aqui na cidade, né, dos anos 40, uma equipe de futebol, mas também que manteve toda essa estrutura no bairro Indianópolis, abrigando eventos de muita importância, artistas nacionais que se apresentavam no Comércio Futebol Clube, que tinha uma piscina, enfim, era um ponto de encontro da sociedade caruaruense. Então, esses vereadores cobraram ao Poder Municipal que haja medidas efetivas de fato, né, para que possa se aproveitar essa estrutura, possa se ter uma requalificação em torno do Comércio Futebol Clube, dada a importância histórica e que hoje esta mesma estrutura, que são ruínas, servem de abrigo para pessoas que usam drogas, pessoas que planejam atividades criminosas no bairro Indianópolis ali nessa área. Então, a gente também segue para outros destaques aqui do que foi de atividades aqui na Câmara de Vereadores. Falei no Gil Bobinho, vou citar aqui um requerimento dele. Então, ele pede para que sejam criadas, devidamente sinalizadas, paradas estratégicas para o embarque e desembarque rápido de veículos de transporte por aplicativo, né? Então, essa aqui, uma ação, um pedido do Gil Bobinho. A gente segue para um destaque de Jorge Quintino, que pede a criação de um hub municipal de tecnologia de Caruaru, constituído aí como um espaço público voltado ao empreendedorismo inovador e o desenvolvimento tecnológico aqui no município. Além disso, pede para que o município avalie a possibilidade de instituir um banco de inovação, portal de ideias da comunidade. Então, essa aqui também é uma ideia de Jorge Quintino. A gente segue para um destaque do vereador Ricardo Liberato, então. Ele pede a criação de um centro de distribuição de plantas e mudas medicinais, espécies vegetais que contenham substâncias com propriedades terapêuticas para o organismo humano e que, administradas da forma correta, que possam prevenir, curar e tratar de diversas doenças, trazendo diversos benefícios à saúde. Então,
Isso que a gente pode acompanhar das atividades legislativas nesta terça-feira aqui na Câmara de Vereadores. Magno. É isso, Franklin. Muitos assuntos. Obrigado pela sua participação. Boa noite para você. Olha só, a gente vai agora trazer informações sobre os destaques do dia de hoje. Vamos conferir. Câmeras de segurança registraram 2 ações criminosas no bairro Rendeiras, em Caruaru, na madrugada de hoje. A primeira imagem mostra um homem tentando arrombar uma lanchonete no bairro. Nas imagens, é possível observar o suspeito forçando a porta do estabelecimento durante a tentativa de furto, mas não consegue e depois foge. Já em um outro ponto, também nas imediações do bairro, o flagrante foi de 2 homens que invadiram uma escola particular e conseguiram levar um botijão de gás. A polícia ainda não identificou os bandidos, as investigações continuam para tentar prendê-los. O corpo de uma mulher foi encontrado às margens da BR-232 em Serra Talhada, no Sertão. A vítima foi uma mulher de 51 anos, identificada como Maria Osita da Silva Nascimento. O caso foi registrado na delegacia de Serra Talhada e até o momento, de acordo com a Polícia Civil, segue como morte a esclarecer. Em nota, a Polícia Civil ainda afirmou que as investigações seguem até o esclarecimento do ocorrido. Uma mulher de 46 anos foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava no bairro Boa Vista, no Recife. Um uruguaio de 44 anos confessou o crime à Polícia Civil e foi preso em flagrante. O crime foi registrado na manhã de hoje e é investigado como feminicídio. A vítima foi identificada como sendo Lorena de Araújo Duarte. De acordo com a polícia, o acusado contou que havia brigado com a namorada. Com o endereço da vítima, que foi repassado pelo uruguaio, os policiais chegaram até o edifício e encontraram a mulher já morta dentro do apartamento. A Polícia Civil não divulgou o nome do criminoso, mas informou que ele mora no Brasil desde 2024. O empresário pernambucano Rodrigo Dibe Carvalheira foi condenado a 12 anos de prisão em um dos 3 casos de estupro pelos quais responde. De acordo com os relatos das vítimas, que eram amigas do acusado, ele deu comprimidos para elas, que acordaram no dia seguinte com sinais de abuso sexual. O caso que foi julgado foi um dos primeiros que vieram à tona em 2024, época em que Rodrigo Carvalheira foi preso acusado de estupro e violência contra as mulheres. Ao todo, 6 mulheres denunciaram à polícia que foram estupradas por Rodrigo Carvalheira. A decisão, a qual o G1 teve acesso, foi proferida pela juíza Blanque Maimone Pontes Matos, da 18ª Vara Criminal da capital. Conforme a sentença, Carvalheira deverá cumprir 12 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. Cabe recurso e ele responde ao processo em liberdade, sendo monitorado com tornozeleira eletrônica. O governo federal decidiu prorrogar até dia 14 de fevereiro de 2026 o prazo para que aposentados e pensionistas possam solicitar o ressarcimento de valores descontados indevidamente de seus benefícios do INSS. O prazo original terminaria na próxima sexta-feira, dia 14 de novembro. Os beneficiários podem abrir pedidos de ressarcimento pelos canais oficiais do Instituto, o aplicativo ou o site do INSS, o telefone da Central 135 e ainda pessoalmente em uma das agências dos Correios. Depois do intervalo, tem informações sobre como fazer as inscrições para o Reformando Sonhos, projeto do Grupo Asa Branca que vai reformar 3 cômodos de 3 residências. Agora de volta com a AB2, vamos conferir nesse momento como é que está a movimentação aqui em Caruaru, na capital do Agreste, as imagens ao vivo, em tempo real aí da Avenida Agamenon Magalhães e a movimentação das motocicletas nessa noite, uma noite com clima agradável aqui em Caruaru. A gente percebe também uma movimentação relativamente tranquila, agora os carros passando e um trânsito bem sossegado nessa noite de terça-feira aqui em Caruaru. E olha só, agora a gente muda de assunto para falar sobre COP30. Hoje, gestores públicos, pesquisadores e também ativistas compartilharam iniciativas para minimizar os efeitos das mudanças climáticas, principalmente nas comunidades. O clima já está mudando, é fato. E já que somos um planeta só, todo mundo paga essa conta. Mas não dá para dizer que todos sofrem na mesma intensidade. Representantes de universidades e de ONGs de Pernambuco trouxeram a Belém informações e experiências que buscam alcançar o que especialistas chamam de justiça climática. Gabriela faz parte da Rede Gera,
coletivo que une esforços para criar soluções que defendam as comunidades ribeirinhas do Recife de desastres como as chuvas de maio de 2022. A gente busca colocar na mesma mesa diversos setores para que a gente consiga incluir as comunidades periféricas, os territórios periféricos, dentro dos ciclos de políticas públicas climáticas, em parceria com a Universidade Estadual de Pernambuco e o Departamento de Geografia da Universidade Federal de Pernambuco. Amanhã a gente vai firmar um termo de cooperação com o Governo do Estado de Pernambuco para que esse projeto que se chama Comuniclima, que é um projeto de letramento climático para as periferias e as instalações de sensores comunitários nas comunidades. Então, além da instalação desses sensores, vai ter vários treinamentos com a própria comunidade que vai poder monitorar o rio e também ficar mais seguro, né, nesse processo de eventos climáticos extremos se ocorrer novamente. A pesquisa de Joyce na universidade, que nasceu de demandas da periferia, vai virar política pública em Pernambuco. É uma conquista gigante, não só para as periferias, mas para o estado de Pernambuco também. Mais de 30 anos que é a COP, né? Então, assim, ter ela no Brasil, nesse território, e a gente poder, né, trazer essa casadinha que a gente chama Norte-Nordeste e chegar aqui dizendo, é possível ser feito, o caminho é esse, a forma de ser feita é essa, é extremamente simbólico, representativo e é uma vitória para os territórios. Na Zona Azul, o Pavilhão Brasil abriu espaço para mais debates com representantes do Nordeste neste segundo dia de COP30. Um deles foi sobre o financiamento climático em cidades resilientes, organizado pela Prefeitura do Recife. E também houve debate sobre implementação de soluções para o clima, coordenado pela Prefeitura de Fortaleza. À tarde, o ar entrou na pauta da COP30. Um painel com representantes da Embrapa e do Instituto Nacional do Semiárido mostrou a importância da caatinga para o equilíbrio climático global. O bioma só existe no Brasil e está presente em todos os estados do Nordeste, além de parte de Minas Gerais. Uma das funções mais importantes desse ecossistema é retirar carbono da atmosfera, diminuindo o efeito estufa. A vegetação da caatinga absorve o CO2, que fica retido no solo. Estudos do Observatório Nacional da Caatinga revelam que o bioma consegue sequestrar até 5 vezes mais gás carbônico do ar que a Amazônia, por exemplo. Para o Instituto Nacional do Semiárido, colocar a Caatinga no centro das soluções climáticas é cuidar das pessoas. 32 milhões de brasileiros. O semiárido deixou de enfrentar a seca e convive com ela há bastante tempo. A gente quer um semiárido mais sustentável, inclusivo, desenvolvido. É essa a nossa esperança de sair daqui com acordos firmados para que a gente, na próxima COP, avance cada vez mais e a gente tenha um cenário de muita esperança para todos os povos do semiárido. Esperança que é verde e compartilhada, feito esse cacto, símbolo do Nordeste que a paraense Emília levou para casa. A gente pode se espelhar no cacto, né, que é uma planta que se adapta e a gente também pode conseguir se adaptar. Mas para isso a gente precisa da ajuda de outras pessoas para que o clima minimize e que a gente possa ficar mais resiliente, igual aos cactos. É preciso, de fato, ter um olhar cada vez mais sensível para o meio ambiente, né? São temas que parecem distantes da gente. A gente falando sobre COP30, pessoas de diversas partes do mundo debatendo o clima, parece algo muito longe. Mas essa reportagem mostrou, né, que a Caatinga, que é o nosso bioma, precisa, né, de muito cuidado, de muita atenção do poder público, da atenção de cada um de nós também para preservar a Caatinga. Afinal de contas, em um futuro próximo, cientistas indicam que pode se criar um verdadeiro deserto em determinadas regiões do bioma Caatinga e é papel de cada um de nós, né, enquanto sociedade, cuidar desse bioma para que a gente tenha para futuras gerações um mundo cada vez melhor. E aí a gente vai trazendo ao longo dessa semana também outras reportagens sobre a COP30 aqui no AB2. Olha só, o Grupo Asa Branca abriu as inscrições para o projeto Reformando Sonhos 2025, que vai reformar 3 cômodos de 3 residências em Caruaru. As inscrições podem ser feitas de duas maneiras. A repórter Jaira Lima vai contar agora para a gente como é que elas podem ser feitas. Boa noite para você, Jaira.
Olá, Magno, boa noite a todos que nos acompanham no AB2. Já pensou ter um cômodo da sua residência totalmente transformado agora com a chegada do fim do ano? Meu amigo, é o Papai Noel, batendo aí a sua porta totalmente de graça. Esse é o projeto Reformando Sonhos, aqui do Grupo Asa Branca de Comunicação, que vai fazer uma transformação aí no cômodo da sua residência. Quem vai explicar mais detalhes para a gente é o Genieverton Chaves, ele que é assistente de marketing do Grupo Asa Branca. Genieverton, como é que faz para participar desse projeto? Boa noite. Boa noite a todos. O processo de inscrição é bem simples, né? Basta entrar no site reformandosonhos.com, faz a tua inscrição, né? Conta um pouquinho para a gente a história do teu cômodo e por que ele merece ser reformado. Anexa também algumas imagens ali do cômodo, ou um vídeo também mostrando para a gente como é esse teu cômodo. Esse é o processo online. E também tem o processo manuscrito, né? A gente também está com cartas. Tem gente ainda que gosta de escrever cartas, é muito bem-vinda. A gente está recebendo as cartas aqui na sede da TV Asa Branca e também nos nossos parceiros, Casa Nova Construção e o D Magazine. Vai até quando as inscrições? As inscrições iniciaram na semana anterior e vai até o dia 16. Então, assim, corre, faz tua inscrição que ainda dá tempo. Muito bem, excelente oportunidade, viu, Magno? Pessoal de casa que quer modificar aí um cômodo da residência, tudo de graça, não esquece, reformandosonhos.com, ou vem até aqui, a recepção da TV Asa Branca, deixa a sua cartinha, anexa as fotos aí e explica nessa cartinha por que você merece ser o escolhido para ter aí um cômodo da sua casa reformado. Já pensou, Magno, virar o ano aí com essa reforma bacana em um cômodo da sua residência? Volto com você aí no estúdio. Muito bom, né, Jair? Desde já a gente deseja boa sorte para quem vai participar, né, desse projeto e, de repente, quem sabe conseguir aí essa reforma desse cômodo para transformar a casa ali em um local mais digno, mais bacana para a família viver. Então, fica esse reforço aí para quem está acompanhando a gente, né? A Jaira trouxe ali o serviço, mostrando como é que faz para participar desse projeto, que traz um pouco mais de alegria nesse período que é tão importante, né, a alegria, para essas famílias que vão receber, portanto, essa reforma nos cômodos da casa aqui em Caruaru. Fica, portanto, essa informação que a Jaira trouxe aí. Agora eu vou mudar um pouco de assunto, continuar falando ainda sobre a alegria do fim de ano. É que é o seguinte, olha, em Garanhuns, aqui no agreste do estado, os comerciantes estão apostando nas vendas de artigos de Natal. Essa época movimenta bastante a economia também, né? E para este ano, a estimativa é de um acréscimo de 15% no faturamento. No centro de Garanhuns, o comércio já entrou no clima festivo. Árvores, guirlandas, enfeites de mesa e pisca-piscas coloridos tomam conta das vitrines. No mês de outubro, nosso setor já estava impecável e cheio de novidades. Um setor completamente integrado, com produtos inovadores, tendenciais e com muitos estilos, para deixar a sua casa digna de um cenário de Hollywood. Dona Marceline ama o Natal e já foi às compras de alguns artigos para completar a decoração de 2025. Sou aquela toda ansiosa. Aí você chega aqui, tem tanta coisa linda que você vem pegar uma coisinha, ó, acaba... Não peguei nem cestinha, mas estou vendo tanta coisa que eu vou acabar me fartando aqui e pegando muito mais do que eu queria. As lojas da cidade têm notado um crescimento de cerca de 15% nas buscas por produtos natalinos. A decoração das vitrines acompanha o brilho da cidade, que se transforma todo ano com encantos do Natal. E com mais turistas circulando por aqui, o clima é de otimismo entre os comerciantes. Renatal, em relação a vendas, é incrível pra gente, porque é uma época que traz muita alegria, que traz muito brilho e que traz muita inovação. Tem gente que não quer só escolher os enfeites para a árvore, ou mesmo para casa. Muitas pessoas estão preferindo levar a árvore inteira já montada, opção que também é oferecida por diversas lojas em Garanhuns. Às vezes o cliente chega aqui sem nenhum norte e já sai aqui com sua árvore montada. Falando sobre tendências, o vermelho continua sendo a cor preferida, mas os artigos natalinos em verde e dourado também estão sendo bastante procurados. O vermelho está muito alta, a procura está sendo imensa. E também personalizamos árvores, escapulários, mini árvore. Então aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para decorar sua casa neste Natal. O que vale é deixar o ambiente com aquele clima acolhedor de festa. É isso. Lembrando que o evento de Garanhuns, onde essa reportagem foi gravada com o Léo, vai até o dia 11 de janeiro, ou seja, Garanhuns já está vivendo o Natal e o Encantos de Natal vai até o dia 11 de janeiro. Isso, claro, ajuda a movimentar a economia, né? Porque muitas famílias vão ali comprar esses itens, comprar esses
adereços natalinos para deixar a casa já com esse ar e também movimenta o comércio de uma forma geral, movimenta a hotelaria, movimenta também setores como gastronomia. Então é o Natal também levando ali mais felicidade para essas famílias que comercializam com esses produtos. A gente viu na reportagem como é importante também esse tema, né? E olha só, amanhã no programa CBN Caruaru você vai conferir as principais informações da nossa região na Rádio que Toca Notícia. Os nossos entrevistados serão o gerente de atenção básica em Caruaru, que é David Oliveira, e também a secretária de saúde do município, Nádia Kelly. O programa CBN Caruaru começa às 9 horas da manhã na Rádio que Toca Notícia. E assim a gente encerra mais uma edição do AB2, agradecendo a você pela audiência. Amanhã estaremos juntos por aqui novamente. Um super abraço.